um colapso nervoso acabar com a mais recente turnê de Jocelyn, ela está determinada a recuperar sua posição como a melhor e mais sexy estrela pop dos Estados Unidos. Suas paixões são reacendidas por Tedros, um empresário com um passado sórdido. Seu despertar amoroso a levará para gloriosos novos voos ou para as partes mais sombrias e profundas da sua alma. Vixe. Olá, meu nome é Helena Racha, eu sou atriz e estudante de psicologia e hoje eu vou analisar a série The Idol da HBO. Como muitos sabem, essa série conta com pessoas muito importantes no elenco, como a Lily Rose Depp, que é filha do Johnny Depp, como The Weeknd, que é esse cantor que a gente tanto gosta, e tem vários outros nomes super importantes. Mas após ler e ver muitas críticas em relação à série, eu vi que tinham muitas coisas negativas associadas a ela. A maior parte do pessoal parece que não gostou muito da série. Muitas pessoas acabaram dizendo que a série acabou virando teoricamente tudo aquilo que ela criticava. Muitas falaram que teve muito apelo sexual, que foi por uma conotação que não era pra ter ido. Bom, vocês sabem que na maior parte das minhas análises eu acabo evidenciando os pontos positivos de cada personagem, principalmente em relação a mulheres fortes do cinema, da literatura, porque eu acredito que a gente consegue tirar insights muito interessantes a partir da análise dessas personagens. Mas por conta desses aspectos meio controversos a respeito dessa série, eu resolvi fazer uma análise mais geral, mais focado na psicopatologia, mais focado na área clínica da minha atuação como futura profissional do campo da psicologia. Então o intuito dessa análise vai ser não só olhar para os personagens especificamente, mas analisar a série como um todo, pra gente ter uma dinâmica geral dela, pra entender ela mais profundamente, a partir do olhar da psicologia. O que a psicologia pode nos trazer para contribuir para essa nossa análise? É importante dizer que vai ter spoilers, então fica atento em relação a isso. E também é bom avisar que esse conteúdo pode ser gatilho para quem sofreu alguma espécie de abuso ou tem trauma relacionado às temáticas que vão ser trazidas aqui. Então cuidado quando você for assistir, caso você não esteja preparado psicologicamente para isso. A gente vai discorrer em alguns tópicos que eu acho interessante de ser analisados. Obviamente a série é muito extensa e eu resolvi fazer um vídeo só sobre o assunto. Então a gente vai pegar algumas cenas mais importantes, vai discorrer a respeito delas, explicar um pouco a respeito dos personagens principais e aí a gente vai concluir a análise. Bom, logo no início da série, na abertura inicial do primeiro episódio, a gente vê a Jocelyn num sofá fazendo várias expressões faciais. Ela tava ali num ensaio fotográfico e desde ali a gente tem a impressão de que ela é muito boa com as emoções, em expressar emoções e manipular elas muito bem diante da câmera. Ora ela tá chorando, ora ela tá rindo, ela parece oscilar entre essas emoções de uma forma muito teatral, muito contundente. Isso mostra que ela tem uma certa capacidade de ativar as emoções dentro dela e expor isso. Mas ao mesmo tempo que essa personagem demonstra esse domínio em relação às emoções que ela sente, a gente também sente ela um pouco vulnerável em cena. Parece que ela não tinha controle total do que estava acontecendo ali. Ela parecia em alguns momentos um pouco assustada, um pouco confusa, estava praticamente nua, mostrando um pouco do corpo, né? E isso também passa uma sensação de vulnerabilidade, como se ela não fosse capaz de se cuidar sozinha. E depois, mais pra frente, a gente vai entender que a série quis dar realmente essa conotação. E também, já no início da série, a gente consegue entender mais ou menos como é que é a dinâmica de equipe do trabalho dela. Ela tem uma assistente que na realidade é uma amiga próxima dela, que é a Leia. E a Leia é praticamente a única personagem ao longo do enredo que se mantém estável. Ela é a única que parece ter noção do que realmente está prestes a acontecer e uma das únicas que parece realmente ligar para o bem-estar da Jocelyn. Inclusive, em muitos momentos, até me deu a impressão que a Leia estava tentando ocupar ali um papel quase que maternal para Jocelyn. E isso faz muito sentido, porque a gente fica sabendo logo no início da série que a Jocelyn perdeu a mãe recentemente. E esse é um ponto que convém a gente destacar aqui. Assistir sua mãe ou qualquer ente querido da sua família ou próximo da sua família morrer é uma experiência muito difícil. Isso afeta você existencialmente e faz você questionar sua vida, os seus propósitos, até mesmo a brevidade da sua vida. É uma questão existencial que toca ali que muitas pessoas não estão preparadas para lidar. Então isso te leva num lugar de realmente contemplação reflexiva, que pode ser um processo muito reflexivo e pacífico,
mas ao mesmo tempo pode ser muito doloroso. E no caso da Jocelyn, parece que ela tende a ir para um lado mais depressivo em relação a essa questão. A gente fica com uma sensação quase que de entorpecimento em relação a essa personagem, uma fraqueza, uma languidez vindo dela. E o que mais uma vez é compreensível frente a todos os problemas que ela tá enfrentando nesse momento. O fato dela estar passando pela pressão da indústria em cima dela estar passando pelo luto da perda da mãe, dela ainda precisar se restabelecer e tomar o seu lugar como estrela de novo, sabe? É muita coisa acontecendo. Acaba sendo um fardo muito grande para se carregar, que praticamente qualquer ser humano do planeta acharia um fardo muito grande para se carregar. Tem uma cena do palco que mostra explicitamente o quanto que ela tá cansada e sobrecarregada com tudo isso que tá acontecendo. Que é aquela cena do palco que ela chora pedindo pela mãe, que não tá mais ali. Esse momento do episódio foi muito chocante e triste. E a atuação da Lily nessa cena, pra mim, tava impecável também. Acho que ficou muito interessante, muito verossímil. Perder alguém que você ama sem poder fazer nada a respeito para mudar esse fato é, querendo ou não, uma perda de controle a respeito da sua própria vida. E quando você não tem um apoio das pessoas em volta, entendendo a sua situação, sendo compreensivo e passando pelo luto junto com você, as coisas ficam ainda mais difíceis. Que é o caso da Jocelyn. E isso contribui para que ela sinta cada vez mais essa falta de controle. Esse tipo de indústria, especialmente em Hollywood, quando a gente fala de grandes produções, você existe enquanto um personagem que você está interpretando, enquanto você possa render algo de valor, né, agregado. Você não existe como pessoa, muitas vezes, você existe ali como um objeto para ser explorado, para ser tirado vantagem, muitas vezes. E aí, como você ousa reclamar da sua vida como popstar? Como você ousa querer renunciar a esse posto? Tantas pessoas queriam estar fazendo o que você está fazendo e você aí reclamando. É assim que muitos produtores pensam, muitos executivos. Inclusive foi isso, mais ou menos, que a Nick, que é executiva, que faz parte do time da Jocelyn, falou para ela quando ela disse: você tem que ser grata pelo que você tem, você não tem que ficar reclamando. É esse discurso de como você ousa tá reclamando de tudo isso que tá implícito quando ela faz essa afirmação. E de certa forma, isso é invalidar os sentimentos, isso é silenciar, né, o que a Jocelyn tá sentindo. As celebridades do mundo real são constantemente informadas que elas deveriam ser gratas pelo que elas têm, independentemente do que elas estão passando. E eu sou atriz, eu sei como é que esse meio é, e a quantidade de desumanização que pode acontecer nesses locais é extremamente surpreendente. É assustador, inclusive. Então eu me coloco no lugar da Jocelyn e eu consigo imaginar o quão difícil é passar por tudo isso sem ter o suporte adequado. Porque acaba que ali todos os olhos estão voltados para ela. Ela é a prioridade de todos, mas ao mesmo tempo ela pode ser desqualificada do dia para a noite quando ela deixar de ser valiosa para eles, que é justamente o que acontece quando a música da Jocelyn é entregue para Diane. Bom, então o que a gente pode concluir da série até agora? Que a Joss está passando por um período de extrema pressão. Ela tá passando pelo luto da mãe, ela tá passando pela pressão da indústria de ter que fazer novos hits, de ter que se manter atualizada. E isso acontece muito também no nosso meio em que a gente vive, né, como produtor de conteúdo. Se você não tá se renovando, se você não tá mostrando conteúdo, se você não tá se reinventando de alguma forma, alguém vai lá e tira o seu lugar ou você perde o posto. Então é algo que realmente não tem muito como fugir. Mas diante de todas as circunstâncias que ela também tá vivendo, isso tudo fica muito pesado. A gente enxerga que a personagem da Jocelyn também faz muito um movimento chamado de minimização dos sentimentos. E ela faz isso em relação à própria dor que ela tá sentindo. Então ela sempre fala que não é nada demais, ou ela vai para alguma estratégia compensatória e fuma ou usa alguma droga. Tudo isso para fugir, né, dos sentimentos, das emoções que ela tá sentindo. Mas é muito importante a gente reafirmar que você não protege as suas emoções fingindo que elas não existem. Elas não vão sumir porque você quer que ela suma, porque você encontrou uma estratégia compensatória que você acha que vai fazer você esquecer aquela emoção. Você pode até momentaneamente tentar fugir daquele cenário em que você tá,
mas mais cedo ou mais tarde isso vai acabar batendo na sua porta, você vai ter que lidar com isso. Cada ser humano tem as suas próprias necessidades físicas, psicológicas. Se desgastar a ponto de entrar num burnout só pra dizer que você conquistou aquele objetivo também não é legal. Uma hora o seu corpo vai pedir as contas e provavelmente isso tudo vai sair muito caro. E nós, como telespectadores da série, e muitas vezes até na vida real, a gente não consegue enxergar o sacrifício que esses artistas fazem, mas muitos deles estão passando por isso nesse momento. Então eu acho que a série pecou por não explorar mais disso, sabe? Eu queria que essa questão fosse trazida mais à tona. Eu acho que a série ia ter um tom também mais interessante. A gente vai falar também sobre a questão do abuso psicológico e todas as questões envolvidas nisso, mas eu acho que essa questão da parte da indústria, de entender um novo contexto, eu acho que isso ia ser um caminho muito interessante que a série poderia tomar e que acabou não explorando muito. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o Tedros, o famoso Tedros. Logo no início da série a gente consegue perceber que o Tedros é um personagem que tem alguma coisa estranha. Ele parece mascarar, né, o seu semblante muitas vezes para se apresentar de uma forma diferente. O Tedros é um personagem que apresenta muitos traços de narcisismo. E isso a gente consegue analisar a partir da forma que ele trata a si mesmo, o mundo à volta dele e até a própria Joss. Tem até uma cena que ele tá conversando com, acho que é um funcionário da loja, e ele é super arrogante, ele é totalmente descompensado emocionalmente falando, né? Totalmente desregulado, começa a xingar esse atendente, se não me engano ele era atendente. Ou seja, ele tem uma reação totalmente desproporcional ao comentário neutro e sutil que essa pessoa fez. Por quê? Porque ele vê isso como uma ameaça ao senso de superioridade, de controle que ele tenta estabelecer em relação a Jocelyn. É importante a gente ressaltar que existem dois tipos de narcisismo que a gente observa no campo clínico. A gente tem o narcisismo grandioso e a gente tem o narcisismo vulnerável. O narcisismo grandioso é caracterizado por falar da autoimagem, ou seja, aquela pessoa que se acha melhor do que os outros, é arrogante mesmo. Já o narcisismo vulnerável, a pessoa tenta esconder os aspectos negativos, evita sentimentos negativos em relação a si mesmo. No caso do Tedros, por conta de todos esses comportamentos que ele tem, pelo posicionamento dele, eu diria que obviamente ele é do tipo narcisismo grandioso. Ao, por exemplo, reagir de forma totalmente desproporcional ao comentário desse homem, ele revela que ele tem muita dificuldade de lidar com críticas ou qualquer coisa que possa afetar a autoimagem dele. E ele resolve essas questões de forma externa, de forma brusca, ao invés de tentar lidar com isso de forma interna. Isso indica que o Tedros tem um senso de superioridade e uma necessidade de controle muito grande, inclusive em relação aos demais. Justamente por isso que ele tem uma seita, um culto com outros cantores, ou seja, ele enxerga as pessoas como possíveis fantoches. Isso tudo é retratado na série. Ele realmente manipula aquelas pessoas para elas fazerem o que ele quer que elas façam. E a gente vê isso a todo momento. Ele utiliza estratégias manipulativas para tentar desestruturar a Jocelyn e para fazer com que ela se torne submissa, dependente. E como é que ele faz isso? Primeiramente, ele elogia ela, ele fala o quanto ela é incrível, que ela faz boas músicas, que ela tem essa capacidade, mas logo depois ele descredibiliza ela. Isso é muito comum da gente enxergar na dinâmica abusiva. No início, os abusadores tendem a empoderar as vítimas, para que elas se sintam no poder, para que elas se acostumem com a presença desses abusadores na vida delas, se tornem dependentes deles, para depois puxar o tapete e começar a desvalorizar essas pessoas. Então você entra num ciclo vicioso, você fica dependente da aprovação daquela pessoa. E é exatamente isso que o Tedros começa a tentar fazer com a Jocelyn. E a gente pode ver isso quando, por exemplo, na primeira vez que eles se conhecem, ele fala na pista que era impossível alguém não se apaixonar por ela. Ou seja, infla o ego dela, né? Faz ela se sentir desejada, faz ela se sentir uma mulher empoderada. Mas logo depois de alguns dias, ele começa a rejeitar ela, começa a se afastar, não atende as ligações, ou seja, ele quer causar um desbalanço ali, uma oscilação emocional para que ela se sinta dependente dele. Quando o Tedros tem essa inconstância e se afasta da Jocelyn, provavelmente o que ele quer causar nela é essa dependência, semelhante ao que ela tinha em relação à mãe. E ela tá inconscientemente procurando alguém para preencher esse posto. Então é exatamente isso que acontece nesse tipo de dinâmica. Uma pessoa supre a necessidade da outra. No caso, a necessidade do Tedros é ter alguém ali inflando o ego dele, né? Alguém para ser submisso a ele. E no caso, a Jocelyn tá procurando alguém a quem ela possa servir,
a quem ela possa dar satisfação. E por isso que a gente fala que é um encaixe, um enlace neurótico dentro da psicanálise. Um terceiro comportamento que indica que o Tedros é de fato um manipulador são as frases genéricas que ele usa que poderiam ser aplicadas em qualquer contexto. Então, por exemplo, teve uma vez que ele falou pra Jocelyn: eu acho que você sabe exatamente quem você é. Quando ele fala isso, tudo que ele tá fazendo é fazer ela se concentrar em qualquer verdade que ela já tinha em relação a ela mesma. Quando são feitas declarações vagas como essa, você força outra pessoa a procurar crenças que reafirmem a posição que ela já tinha internamente. Isso faz com que você tenha uma falsa sensação de familiaridade com essa pessoa. Ou seja, nossa, essa pessoa está realmente falando a verdade, eu também pensava isso. Porque na verdade é uma frase genérica, que se aplica a qualquer contexto, não foi específica para você. O Tedros não falou isso porque ele entende a Jocelyn muito bem. Ela internalizou isso como uma verdade que já existia dentro dela. E ele parece ser muito habilidoso nisso, em entrar na mente das pessoas, fazer elas se sentirem importantes, falar essas frases genéricas e inclusive manipular não só ela e várias outras, como também várias outras pessoas que são adeptas dessa seita dele. E mais uma vez, essa personagem tá muito vulnerável, ela precisa de alguém pra desabafar, ela precisa de alguém que entenda ela, né, pra ela conseguir passar por todos esses desafios que ela tá enfrentando. Então o Tedros aparece ali como uma salvação, é claro, apesar de não ser. Outra coisa muito comum de a gente ver nas dinâmicas abusivas é que os abusadores tendem a querer afastar, ele tende a afastar da vítima todas as pessoas próximas que poderiam intervir na situação. Então, por exemplo, ele já não gosta da Leia, ele já não gosta de todas as outras pessoas que estão ali do lado, pessoas que ele não consegue manipular. Então isso é muito comum da gente enxergar nessas dinâmicas também, esse afastamento em relação aos outros. Porém, a gente já consegue ver lá pelo meio da série que a Jocelyn começa também a ter momentos de imposição. Uma questão que as pessoas podem estar se perguntando é por que a Jocelyn quis repetir esse trauma. Se ela sofria abuso com a mãe, por que ela quis entrar ou por que ela acabou entrando nessa dinâmica abusiva também com o Tedros. E existe uma coisa muito importante pra gente falar em relação a isso. A gente não procura o que é saudável, a gente procura o que é familiar. Então muitas vezes a gente é atraído a essas dinâmicas abusivas não porque a gente quer participar delas novamente, mas porque a gente sente que, por mais difícil que seja, tem algo familiar ali. Pessoas que sofreram abuso ou passaram por algum tipo de trauma acostumaram seus cérebros a um certo nível de funcionamento e até mesmo a um certo nível de dor que vem através dessas experiências traumáticas. Então, por mais estranho que possa parecer, às vezes parece ser mais seguro estar num lugar que desperta em você o gatilho do trauma do que estar em um lugar realmente seguro. E é por isso que a gente vê muitas pessoas repetindo o trauma, entrando em um relacionamento abusivo atrás do outro. E aí você conversa com essa pessoa e ela não consegue engatar num relacionamento saudável porque aquilo não é familiar para ela. Outro ponto em relação a essa questão que pode contribuir para que a Jocelyn queira reacender esse trauma é que ela associa a dor à arte, né? Ela associa a dor que ela sente, advinda desse trauma, a uma experiência de arte, algo que vai potencializar a arte dela, porque foi isso que fizeram ela acreditar, principalmente a mãe. Então, seja uma decisão consciente ou não, a decisão de alguém a reconfigurar a experiência do trauma, a entrar nessa experiência de novo, é porque essa pessoa quer, consciente ou não, dominar essa experiência por si mesma. E ela pode fazer isso de diferentes formas. Então tem muitas pessoas que se tornam de fato as dominadoras na nova situação, então sofreu trauma de abuso e vai reproduzir o abuso em outras relações. Outras pessoas podem acabar se voltando para si mesmas e tendo comportamentos de se machucar, né? Enfim. Então tem formas adaptativas de lidar com o seu trauma e formas desadaptativas. Reproduzir o trauma, por exemplo, sendo o abusador da situação, é uma forma mal adaptativa de lidar com isso. Eu acho que aqui a série também pecou um pouco nesse sentido, porque é muito delicada essa questão toda e ninguém merece ser abusado, passar por uma situação traumática relacionada ao abuso. Então é muito sério, não é algo bonito, não é algo fácil de se lidar. O dano psicológico que pode causar nas pessoas que foram as vítimas desse trauma é imensurável. Agora, pulando pro episódio final, acontece uma reviravolta que muitas pessoas ficaram chocadas, felizes e acharam interessante, outras ficaram achando odiaram a série por conta dessa reviravolta. E de fato, falando como atriz, se a gente olhar a estrutura narrativa da série,
Fica um pouco estranho essa reviravolta do final da Jocelyn, então, ser na realidade a dominadora da situação. Na realidade, ela nunca foi abusada, nunca foi manipulada pelo Tedros, era ela que era a abusadora. Mas do ponto de vista psicológico, isso pode acontecer por todas as questões que eu já mencionei anteriormente. Como ela sofreu abuso em relação à mãe e ela conhece essas dinâmicas de abuso, ela poderia reproduzir esse abuso novamente. Porque ela sabe como é sentir na pele, ela sabe as técnicas manipulatórias, vamos dizer assim, então ela poderia reproduzir. Poderia acontecer, isso é plausível. E também tem aquela questão da escova, então isso desperta várias questões. Será que ela realmente foi abusada pela mãe? Será que tudo isso foi uma invenção? Eu acredito que ela foi realmente abusada pela mãe. Eu acredito que se ela realmente é a dominadora da situação, ela passou por essa dinâmica de se tornar o algoz dessa vez, da relação de dominação e de submissão. E eu acho que foi isso que aconteceu. Mas agora, como veredito final, o que eu acho, o que eu achei dessa série, dessa experiência? Eu acho que foram assuntos muito interessantes de serem abordados, principalmente em relação à indústria, como eu falei, em relação ao abuso psicológico, tudo isso eu acho muito interessante. A fotografia também teve certos momentos que eu achei muito bonito. E eu gosto da direção, gosto daquele estilo um pouco euforia do Sam Levinson, eu gosto de Euforia também. Então teve vários pontos positivos. O problema é que teve também muitos pontos negativos, né, em relação à série toda, ao meu ver. E, por exemplo, o excesso de cenas sexuais, de nudez explícita, tudo isso eu acho que poderia ser enxugado. Porque eu não sou contra aparecerem essas cenas se realmente existe uma justificativa para elas estarem ali. Mas muitas vezes pareceu que elas estavam ali por estarem ali, sabe? Não existia um trabalho artístico em relação àquelas cenas, existia um querer mostrar coisas, talvez para chamar atenção, para vender mais, enfim. Ou talvez era o objetivo da série causar esse desconforto no público, para eles realmente sentirem esse desconforto, né, em relação à indústria e todos os abusos que a personagem estava passando, enfim. Mas de qualquer forma eu achei um pouco exagerado nesse sentido. E também teve a atuação do The Weeknd, que realmente, assim, como atriz, eu posso dizer que tá difícil, eu gosto muito das músicas dele, mas como ator, realmente deixou um pouco a desejar. E eu acho que é isso, acho que a série poderia ter sido melhor explorada nesse sentido, poderia ter uma perspectiva um pouco também mais delicada em relação ao trauma, em relação a todas essas questões aqui que eu abordei psicologicamente pra vocês, porque deveria existir essa explicação, sabe? Por trás das cenas. E é isso. O que vocês acharam? Quero muito saber o que vocês acharam, o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam da série. Comentem aí embaixo. Não deixe de curtir esse vídeo, de conferir se você tá inscrito aqui no canal. Eu faço esses vídeos com muito amor e carinho pra vocês. Eu tava com muita saudade de fazer esses vídeos, então vim aqui aparecer. Tô com muita coisa pra fazer, mas queria muito vir aqui postar esse vídeo. E é isso, espero que gostem, se inscrevam, mandem esse vídeo para quem vocês acham que gostaria de assistir. E é isso, um beijo, até mais. Também me sigam nas outras redes sociais, porque lá também tem outros conteúdos. Um beijo pra vocês.